Você sabia que o Shrek nasceu por vingança? E a gente tá falando aqui de personagens que foram baseados em pessoas reais e principalmente um ataque direto à Disney. Isso nem é uma teoria de fã, tá? É um fato comprovado. A verdade é que a DreamWorks começou com ódio, mágoa e uma obsessão feroz em bater de frente com a Disney a qualquer custo. Esse desejo de revanche virou o combustível que impulsionou o estúdio, que de começo era visto como rebelde, mas que rapidamente quase se tornou o pior pesadelo do império do Mickey. Então nesse vídeo a gente vai entender como tudo isso aconteceu, os motivos, as tretas por trás das câmeras e como a DreamWorks transformou essa guerra silenciosa em uma revolução que mudou para sempre a indústria da animação. Oi, eu sou o Raoni Soares e eu nem exagero quando digo que o surgimento da DreamWorks é uma das maiores reviravoltas da indústria da animação moderna. Ok. Em 2001, o Shrek estreava no cinema com uma proposta bem ousada de subverter tudo o que a gente já conhecia sobre contos de fadas. Mas por trás das piadas, do ogro carismático e do burro falante existia uma motivação muito mais profunda e até pessoal. O filme, que parecia só mais uma sátira divertida, na verdade carregava uma carga muito pesada de ressentimento e até de afronta. Naquela época, a DreamWorks ainda era um estúdio recém-fundado por figuras de pesos em Hollywood, e que nasceu com uma missão bem clara de bater de frente com a Disney, que na época dominava praticamente sozinha o mercado. Quero as minhas joias, elas são minhas! A recepção de Shrek foi avassaladora. Além do sucesso em bilheterias, o filme venceu o primeiro Oscar de melhor animação da história e mostrou que havia espaço e público para um novo tipo de narrativa animada. Mas tudo isso só foi possível por causa de uma briga nos bastidores que mudou para sempre essa indústria. O Jeffrey Katzenberg era um dos nomes mais poderosos dentro da Disney nos anos 80 e no início dos anos 90. Ele ajudou a tirar o estúdio de uma crise criativa pesada e participou diretamente da chamada Renascença Disney, sendo responsável por sucessos como A Pequena Sereia, A Bela e a Fera, Aladdin e até mesmo O Rei Leão. A Disney estava com tudo nessa época e o nome desse cara estava em praticamente todas as produções que eles estavam lançando. Só que é claro que nem todo mundo ali via isso com bons olhos. E esse era o caso do Michael Eisner, o então CEO da empresa, que apesar de ter trazido o Jeffrey para trabalhar ali, começou a se incomodar com o espaço que ele estava começando a ganhar lá dentro. Oxente! A situação ficou ainda mais tensa quando o número 2 da Disney, Frank Wells, faleceu num acidente de helicóptero. A partir disso, Jeffrey acreditava que ele seria o sucessor natural para o cargo de presidente. E ele esperava que isso viesse meio que como um reconhecimento por tudo que ele fez lá dentro. Mas o Michael Eisner pensava muito diferente dele. E esse clima cada vez mais gostoso acabou se tornando uma disputa silenciosa entre esses dois, sendo que o Jeffrey se sentia completamente traído. Desumano. Ele estava esperando por uma promoção, mas no lugar disso, o que ele ganhou foi uma carta de demissão. E sabe quando a gente é demitido de algum lugar e saímos de lá convencendo a nós mesmos que a gente vai brilhar tanto que aquela empresa vai se arrepender de ter mandado a gente embora? Não que eu já tenha passado por isso, é claro. E geralmente isso não acontece, porque em alguns casos a gente só é... Foi isso mesmo. Mas o fato é que se tinha algo que o Jeffrey estava longe de ser, era um péssimo funcionário. E foi justamente com esse sentimento que ele foi embora dali. Sendo uma pessoa quase nada rancorosa, ele carregou essa raiva no coração. E eu acho que ele passava boa parte do seu dia de desempregado pensando em maneiras de como fazer a Disney se arrepender da sua demissão. Então a solução que ele encontrou foi uma bem basiquinha, porque ele decidiu criar algo próprio, algo grande. Mas acima de tudo, ele queria criar algo que fosse capaz, é claro, de bater de frente com a Disney. Se você colocasse o Steven Spielberg, o Jeffrey Katzenberg e o David Geffen numa mesma sala antes dos anos 90, dificilmente alguém diria que dali sairia um estúdio de animação. Isso porque eles vinham de mundos completamente diferentes, com perfis completamente diferentes. Eles tinham egos do tamanho de prédios e estilos que não combinavam nem um pouco entre si.
O Steven Spielberg era um gênio criativo, o cara que já tinha mudado o cinema com filmes como Tubarão, E.T., Indiana Jones e uma penca de outros sucessos. Ele já era respeitado, premiado e completamente influente no meio. Só que mesmo com tudo isso, ele ainda se sentia um pouco à parte da máquina de Hollywood, porque ele sempre preferiu a liberdade dos bastidores a estar comandando o império de frente. Já o Jeffrey Katzenberg vinha de uma demissão dolorida, com um desejo de fazer barulho, de mostrar que a Disney não era o único lugar onde grandes histórias podiam nascer. Só que ele tinha contatos, o conhecimento interno e uma visão muito afiada do mercado. E aí entra o David Geffen, talvez o nome mais discreto para o público, mas absurdamente relevante nos bastidores. Ele fez fortuna com música, fundou a Geffen Records, lançou nomes como Nirvana, Guns N' Roses e Aerosmith, e sabia jogar o jogo das celebridades como poucos. Com isso já dá pra gente saber que ele era bilionário, influente e tinha fama de conseguir o que queria, mesmo quando ninguém achava isso possível. Para algumas pessoas isso significa que ele pudesse ser muito chato, mas foi essa combinação improvável que fez a DreamWorks nascer com uma ambição que ia muito além de lançar bons filmes. Eles queriam construir um novo modelo de estúdio, mais moderno, mais autoral e muito mais ousado. Um lugar onde criadores teriam liberdade e onde os projetos podiam escapar desses padrões engessados que dominava Hollywood. Mas essa união, no fundo, também carregava uma certa tensão, visto que cada um deles tinha um objetivo diferente. O Spielberg buscava independência, o Geffen queria influência no cinema e o Katzenberg, bem, a gente sabe o que ele queria. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Porque no final essa motivação pessoal seria o que moveria a DreamWorks, pelo menos ali nos primeiros anos de vida. Especialmente quando a empresa decidiu atacar justamente onde a Disney era mais forte, nas animações. Mas você não precisa enfrentar a Disney para deixar o seu like nesse vídeo se você estiver curtindo o conteúdo até aqui. Isso ajuda a fazer com que eu traga mais conteúdos como esse para cá e também ajuda a fazer com que o meu conteúdo alcance pessoas que curtam esse tipo de assunto. Então já deixa o like aí, poxa. Desde o primeiro anúncio de criação da DreamWorks já dava para sentir que a proposta dela era ser tudo aquilo que a Disney não era, ou que pelo menos tinha sido um dia e deixou de ser. Eles não apostariam em contos de fadas fofinhos, músicas açucaradas ou histórias com finais totalmente previsíveis. A ideia inicial era criar um estúdio que respeitasse a inteligência do público, especialmente das crianças, sem tratar tudo com um filtro cor-de-rosa. O Jeffrey, como já tinha toda a sua bagagem que ele trazia da Disney, sabia exatamente como funcionava o processo criativo lá dentro. E justamente por isso ele queria fugir desses moldes. E na DreamWorks os artistas teriam mais liberdades, os roteiros poderiam abordar temas mais densos, e o humor seria muito mais esperto, até um pouco ácido, se fosse preciso. De início, isso já ficou visível logo nos primeiros projetos. O Príncipe do Egito, por exemplo, foi o primeiro longa animado criado pela DreamWorks. Um épico religioso com tom sério, visual ambicioso e uma narrativa que estava longe de ser infantil. Mesmo assim, ele era bonito, é claro, mas também era ousado e ninguém esperava que um estúdio novo fosse apostar em algo assim. Já Formiguinhas veio na sequência como uma abordagem bem mais irônica e de certa forma até política. Até como uma resposta direta à vida de inseto da Pixar, que na época ainda operava sob as asas da Disney. Não à toa que muita gente compara essas duas histórias por suas semelhanças. Com isso, a DreamWorks já estava se posicionando como aquela contrapartida para aquelas pessoas que já estavam cansadas daquelas fórmulas repetidas usadas pela Disney. Só que o que começou com essa proposta extremamente revolucionária, aos poucos foi esbarrando com a realidade do mercado. Porque essa ideia de ser diferentona funcionava muito bem no papel, mas na teoria
não dava tão certo assim, já que mesmo cansados da fórmula da Disney, o público nem sempre comprava essas ideias mirabolantes e diferentes. E a gente sabe que até hoje em dia é assim, não à toa que a gente vive aí a era dos remakes, onde a gente vê cada vez mais produções novas sendo fiascos em bilheterias. Claro que existe toda uma discussão sobre isso, mas a proposta desse vídeo nem entra nessa seara, porque alguns filmes da DreamWorks não tiveram aquele retorno esperado e outros ficaram presos naquele limbo da crítica. E foi nesse processo de ajustes entre erros e acertos que a DreamWorks, de certa forma, foi encontrando a sua voz. E também foi o que serviu para meio que preparar o terreno para o filme que realmente colocaria eles no mapa. Quando o Shrek chegou nos cinemas em 2001, acho que ninguém esperava o tamanho do impacto que aquele ogro verde ia causar. Mas por trás de cada uma das piadas, de cada cena maluca e das referências debochadas nesse filme, existia uma mensagem muito mais afiada do que parecia. Porque o Shrek não era só isso, ele era, na verdade, a resposta direta. O roteiro foi baseado em um livro infantil que foi lançado em 1990 e que foi escrito pelo William Steig. Mas rapidamente ele ganhou novos contornos com a entrada do Jeffrey Katzenberg na produção, e dá para perceber que a narrativa subverte tudo que a Disney construiu ao longo de décadas, trazendo um conto de fadas totalmente fora do padrão, com um ogro feio, grosseiro e recluso virando o herói, a princesa sendo nada doce e indefesa, o príncipe encantado sendo totalmente egocêntrico e o Lord Farquaad, que era uma caricatura escancarada de uma pessoa da vida real. Claro que eu tô falando do ex-chefe do Jeffrey na Disney e o Michael Eisner. Características que a gente encontra no personagem, como a sua vaidade, a sua arrogância e a obsessão pelo poder, são comumente associadas também ao Michael. E embora a altura do Lord Farquaad, motivo que rende a maioria das piadas em torno desse personagem, não tenha nada a ver com a do Michael, é certo que ele foi realmente a inspiração para esse personagem, já que o próprio Jeffrey já confirmou isso. Outro fato é que o Shrek trocava o visual polido e encantado típico das princesas por cenários sujos, esquisitos e muito mais realistas, trazendo sátira como uma Rapunzel careca, o Pinóquio usando calcinha e até uma drag queen. Tudo isso é uma afronta aos padrões perfeitos que a gente encontra nos contos de fadas da Disney. Olha que deboche. E mesmo com todo esse deboche, o Shrek não apenas conquistou o público, como também acabou fazendo história, já que ele ganhou o primeiro Oscar de melhor animação da história da premiação e virou um sucesso mundial. E o mais interessante é que a gente ria dessas piadinhas sem nem imaginar o teor provocativo que existia por trás delas. Foi a partir dali que a DreamWorks acabou ganhando cada vez mais fôlego. Hoje a gente sabe que o Shrek virou uma franquia e que muito em breve vai ganhar um quinto filme. De certa forma, esse filme acabou se transformando em uma espécie de símbolo do estúdio. Um lembrete de que dá para brincar com as próprias estruturas do entretenimento e ao mesmo tempo conquistar uma legião de fãs. Depois do sucesso de Shrek, a DreamWorks finalmente entendeu que eles tinham encontrado finalmente a sua fórmula. Só que o que tinha começado como uma alfinetada e uma provocação, de repente começou a se transformar também em uma obsessão. Porque a cada novo projeto parecia que a DreamWorks não queria apenas contar boas histórias, mas sim provar que conseguia fazer muito melhor do que a Disney. E essa postura ficou clara nas escolhas que o estúdio passou a fazer dali em diante. Em vez de seguir o caminho das princesas, da magia tradicional, a DreamWorks apostou em anti-heróis, duplas improváveis, criaturas rejeitadas e protagonistas esquisitos. Enquanto a Disney e a Pixar estavam apostando em narrativas mais fluidas e emocionais, a DreamWorks apostava muito mais em traços bem mais estilizados, expressões exageradas e um ritmo bem mais acelerado. Filmes como Madagascar, O Espanta-Tubarões e B-Movie carregavam essa identidade, com histórias malucas, cheias de piadas rápidas, referências culturais e uma vibe quase anárquica. Só que esse esforço constante para se diferenciar e provar alguma coisa começou a pesar nas costas deles. Porque nem todo projeto tinha profundidade o suficiente para sustentar essa abordagem. Algumas animações pareciam mais preocupadas em fazer piada com o que a Disney fazia do que em construir algo próprio.
Internamente, isso gerava conflitos. Parte da equipe queria experimentar mais, arriscar caminhos diferentes, enquanto outra parte pressionava por resultados comerciais bem mais rápidos, tentando repetir o impacto que eles tinham alcançado com Shrek. E é claro que toda essa pressão criativa, de certa forma, acabava se refletindo também com o público, porque alguns filmes eram simplesmente adorados, enquanto outros passavam completamente batidos. Algo que, querendo ou não acontece muito com a Disney, porque, de certa forma, fale bem ou fale mal, a gente sempre acaba falando sobre os seus lançamentos. A DreamWorks até estava conseguindo construir a sua marca, mas sem aquele padrão claro para o público. Porque enquanto a Disney seguia com seu estilo muito bem definido, a DreamWorks corria o risco de perder a sua identidade no meio do caminho. Só que ainda assim, eles continuavam firmes e tentando. Porque no fundo, bater de frente com a Disney não era só uma meta do mercado, era uma questão pessoal. Esse impulso que nasceu lá atrás com a saída do Jeffrey, querendo ou não, ainda ditava muito das decisões criativas naquela época. Mas assim como toda rivalidade que é alimentada por emoção, chega uma hora que o confronto começa a pesar muito mais do que o propósito daquilo. Foi exatamente nesse momento que os tropeços na DreamWorks começaram a se tornar bem mais frequentes. Quando eles acertavam em cheio. Shrek 2, por exemplo, foi um fenômeno. Não só conseguiu superar o primeiro filme em bilheteria, como consolidou a franquia como um dos maiores sucessos da história da animação. O time das piadas, o carisma dos personagens e as inúmeras referências pop funcionavam perfeitamente nesse filme. O estúdio parecia ter finalmente encontrado seu tom, algo mais ousado, provocador, mas com muito coração. A crítica aplaudiu, o público voltou para os cinemas mais de uma vez e, por um tempo, a DreamWorks realmente parecia uma verdadeira ameaça séria para Disney. Mas no embalo desse sucesso vieram também decisões muito afobadas. O Espanta-Tubarão, que foi lançado no ano seguinte, é um bom exemplo disso. A ideia aqui era repetir a estrutura de Shrek, com um protagonista sarcástico, celebridades no elenco, piadas adultas disfarçadas e um universo estilizado. Só que o resultado no final ficou muito estranho. O roteiro era raso, o design dos personagens causava certo estranhamento e o humor parecia forçado demais. Claro que a crítica não perdoou e o público menos ainda. O problema foi que esse padrão começou a se tornar muito mais recorrente a partir disso. Toda vez que um filme ia bem, eles corriam o máximo que podiam para fazer algo parecido. Só que nem sempre tomando os mesmos cuidados. E a gente sabe que quando a gente faz alguma coisa às pressas, essa coisa raramente fica boa. Eles aceleravam sequências, mudavam estratégias de marketing e às vezes até reformulavam filmes inteiros no meio do processo. Isso ficou muito evidente em outros títulos que foram sendo lançados nessa época. Foi nesse ponto que a adrenalina da rivalidade contra a Disney começou a se transformar em algo mais delicado, porque manter esse discursinho de rebeldia é muito fácil quando o dinheiro tá entrando. Difícil mesmo é sustentar essa postura quando os números não ajudam em nada. A gente sabe o que acontece com uma empresa que não gera resultados. Por isso, em 2016, quando a notícia saiu de que a DreamWorks Animation estava sendo vendida para a Universal, muita gente ficou sem entender o que estava acontecendo. Mas é claro que esse desgaste todo não aconteceu de uma hora para outra, porque a essa altura a DreamWorks já estava enfrentando dificuldades há algum tempo. Cada filme que não gerava o retorno esperado acabava virando para eles uma ferida muito grande. Isso nem é querendo ser muito dramático, porque a gente sabe como essas produções são extremamente caras e de como, se o resultado não vem, eles acabam perdendo muito dinheiro com isso. Por isso eles vinham cada vez mais recebendo pressão dos investidores. E a própria estrutura da empresa, que de certa forma cresceu rápido demais, acabou se tornando cara demais para ser sustentada sem uma sequência de sucessos. Jeffrey Katzenberg, que ainda era o rosto da empresa nessa época, tentou de tudo para manter ela de pé. Ele buscou parceria com redes de TV, lançou séries na Netflix, apostou em licenciamento de personagens, tentando a todo custo expandir a marca para além dos cinemas. Só que no final nada disso foi o suficiente para garantir a estabilidade da empresa a longo prazo.
prazo. E foi aí que começou esse movimento silencioso de que a DreamWorks precisava de um comprador. A Universal, que fazia parte do conglomerado Comcast, viu ali a sua oportunidade, porque eles precisavam de um braço forte na animação, assim como a Disney tinha com a Pixar. Comprar a DreamWorks significava não só adquirir uma franquia de peso, mas também absorver uma equipe experiente e uma biblioteca valiosa de títulos. A venda foi fechada por cerca de 3,8 bilhões de dólares. Coisinha pouca. E apesar disso parecer uma vitória, da empresa não fechar suas portas, para muito isso soou como o fim de uma era, o que no final acho que realmente era. O Jeffrey deixou o comando da DreamWorks Animation logo depois da negociação ser fechada, e o estúdio passou a operar sobre a estrutura da Universal. Essa foi uma transição silenciosa, sem muito alarde, mas no final isso dizia muito, porque a DreamWorks, que nasceu como um símbolo de independência e provocação, agora fazia parte de outra gigante. Ela não era mais aquela força rebelde tentando derrubar a Disney sozinha. E isso por si só já revelava o quanto essa rivalidade que sustentou esse estúdio por tanto tempo já tinha mudado de forma e talvez já tivesse até mesmo perdido o sentido. Essa história da DreamWorks com a Disney sempre teve aquela cara de duelo clássico, sabe? Porque elas são dois gigantes disputando espaço, atenção e bilheteria. E nesse momento que a Disney vem sofrendo com seus live action sendo tão criticados, a DreamWorks está voltando, começando a apostar justamente nisso. Depois do sucesso que foi Como Treinar o Seu Dragão, inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre as polêmicas e controvérsias em torno dessa produção. Eu vou deixar o link dele aparecendo no card aqui em cima e o link dele aqui embaixo para você poder ir assistir depois. Apesar de seus altos e baixos, a DreamWorks ainda entrega filmes muito bons, consegue manter franquias relevantes e o seu público fiel. Só que no fundo, ela não é mais aquela rebelde que chegou chegando, quebrando padrões e mudando a história. Isso mostra que por mais que o cinema pareça uma batalha de criatividade e inovação, grande parte desse jogo acontece nos bastidores e dificilmente ela vai acontecer sozinha. No final, acho que a lição que fica é que a gente não deve se mover tanto em prol de uma vingança, porque por mais que a gente tenha bons resultados, em algum momento isso começa a dar errado. Você já conhecia essa história? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Comenta também ideias para outros vídeos que você gostaria que eu fizesse para cá pro canal. E se você curtiu o mergulho por essa jornada e curte conteúdo sobre séries, filmes, desenhos, quadrinhos, animes, já se inscreve aqui no canal e não deixa de ativar o sininho pro YouTube te notificar quando sair algo novo. Eu estipulei uma meta de tentar bater pelo menos 3.000 inscritos até o final do ano. Eu acho que essa é uma meta bem fácil de atingir, mas eu não posso fazer isso sozinho, então se inscreve aí e eu garanto que aqui não vai faltar conteúdo muito bom pra você. E nós nos vemos na próxima. Tchau!